Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Ah, meus caros, hoje mais um dia especial, porque eu e o meu querido amigo Pataro estamos de malas prontas para ir para Aspen. Tudo patrocinado pelo convidado de hoje, fala a verdade. Vocês vão entender com quem que a gente está falando e pode surgir algumas dicas aí que pode facilitar a sua vida e a da tua família, porque Meu caro. nada melhor do que uma viagem para acalmar os ânimos. Dá aquela relaxadinha, você que voltou de férias agora, gastou muito dinheiro, meu amigo. A gente vai a gente não vai falar, vai vender pacote aqui não, mas hoje o tema é interessantíssimo. A gente está aqui com Danilo Trindade, da Bancorbras, e o tema de hoje é performance nas alturas, como ativar o marketing de resultados. Vamos falar sobre growth, vamos falar sobre times, como montar um time campeão de vendas e de conversão. E se você não pegou o bloquinho, meu cara, dá um recadinho aí pros nossos colegas para pegar o bloquinho, porque o NLF é o quê? O NLF, Danilo, nada mais é do que o Google Maps dos empresários, dos empreendedores da capital federal, tá certo? Cada programa tem uma novidade, cada programa você vai sair com uma diquinha valiosa para, como a gente estava conversando nos bastidores, fazer mais e melhores notas fiscais. Então, se você não está acompanhando na linha de frente, primeiro que só você não está acompanhando. Segundo, que é bom você anotar essas dicas porque você pode alavancar o seu negócio e muitas vezes pode deixar de viver dificuldades que você está passando aí no seu negócio, você poderia estar encurtando esse caminho com a experiência de pessoas que estão aqui, que gerencia time, que gerencia vários negócios e mostra para a galera como alavancar esses negócios, né? O Fredão, Danilo vai falar de growth. O que é growth? Crescimento do negócio, né, Danilo? É E a isso gente aí. precisa crescer a cada dia. Interessante que a gente vê nessa trajetória o crescimento de cada empresário, cada ferramentas que eles utilizaram ali para mudar a realidade da vida, do negócio de cada um. E a gente sabe que quando a gente foca no negócio, né, não abandona-se, mas estrutura a operação para a gente focar no crescimento do negócio, a gente vê as portas se abrindo, né? É mais resultado, né, meus Com caros? certeza. Então chega de enrolação, porque hoje, meu cara, a estrela aqui é você, Danilão. Muito Seja bem-vindo. muito bem-vindo, Muito se obrigado apresenta pelo aí para as convite aí. pessoas. Muito feliz aqui nesse estúdio que tá bonito, hein? Ah, Gostei das cores. Cara, meu nome é Danilo, já tô há algum tempo aí no mercado, né? Eu comecei no marketing há um tempo que não existia a internet ainda, da forma como a gente conhece ela hoje. É isso mesmo? Já tem um tempinho. Eu É o trabalhei... vovô do marketing convidando os amigos da época dele, entendeu? Da minha geração. É por aí, é por aí. E na prática, o que a gente percebe é que o marketing, ele não mudou tanto, ele só evoluiu em ferramentas, né? Adaptou, Você né? sai de um modelo muito tradicional offline para aplicar as mesmas técnicas no modelo online, né? Então você tem que estar o tempo todo resgatando conceitos e não aprendendo só como executar determinadas tarefas. Isso é importante. Eu vim de uma época, né? Eu trabalhei minha primeira experiência em marketing foi num shopping aqui em Brasília, um shopping de decoração, acho que todos vocês conhecem, né? O Casa Park. Trabalhei lá por alguns anos, né? Depois eu saí, fui para um varejo supermercadista, lá eu não trabalhava com marketing, eu era gerente de operações, e depois retornei para o marketing já na Bancorbras. Né? Então, o resumo da minha trajetória. E eu peguei uma época que o máximo que a gente tinha de internet, digital, era construir um site, né? Até o movimento de hoje, que tudo acontece no digital, né? Tudo acontece online, tudo acontece nas redes sociais. Então, eu tenho, apesar da cara de novo, eu tenho uma bagagem aí um pouquinho grande nesse mundo. A quilometragem está rodada. Como o Pataro já falou, né? Meu colega, né? Então nasceu no mesmo tempo que eu do marketing. Mas você colocou um ponto muito importante até para gente. Vamos explorar um pouquinho mais do que você fazia, quais eram as suas operações aí. Mas você colocou um ponto muito importante, né? Porque o marketing, na verdade, ele é como era sempre, como sempre foi, né? Os princípios em si do marketing, ele sempre foi. Hoje a gente tem essa popularização do termo marketing digital e ele é meio que às vezes se confunde com marketing. O marketing é uma matéria muito mais ampla, né? Que hoje as pessoas às vezes não se preocupam com isso, né? Focam só em curtidas, em alcance, engajamento disso, em ter uma interação.
E o marketing, ele é muito maior que isso, né? Ele mexe em logística. E aí, eu até fazendo um paralelo aí com que, pô, começou no marketing aqui do Casa Parque, aí foi para operações, cara, operação faz parte do marketing, Sim, né? sim. Ele faz parte. Saber vender, saber comprar, né? Tudo isso faz parte da matéria marketing. Conta um pouquinho dessa transição aí do caso. O que você fazia lá e o que Cara, você... eu vou me concentrar nessa época de operação, porque eu acho que tem muitos aprendizados que são importantes. Legal. Quando você está na operação de um varejo supermercadista, né, na época em Campo Grande eu cuidava de 14 lojas de um grupo lá, mais de 1.000 funcionários, então a gente está falando que tudo é responsabilidade sua de alguma forma. Uhum. E quando você comenta, né, que a operação também é marketing, não adianta você ter grandes investimentos, você ter uma propaganda maravilhosa, você ter argumentos muito bem trabalhados, e quando a pessoa chega na loja, no piso de loja, para fazer a compra, a loja está com a iluminação ruim, está suja, não tem o produto. Então, assim, a gente percebe que o que destrói uma marca muitas vezes são falhas pequenas, né, que parecem pequenas, mas que elas são essenciais para o consumidor. Com certeza. E a gente, às vezes, está preocupado em coisas muito mirabolantes, muito grandes, mas se esquece de fazer o básico bem feito lá na ponta, né? E a operação me ensinou muito disso. Então, você imagina que você trabalhar em varejo de supermercado, você ganha dinheiro no centavo. Você ganha dinheiro no volume, né? Você precisa ter volume de venda, volume de cliente, né? A operação ela tem que funcionar muito bem da hora que a loja abre à hora que a loja fecha, porque cada venda é muito importante. Então, o que eu aprendi muito ali, que eu uso hoje no marketing, é você fazer um cross-selling, conseguir vender um pouco mais para aquele cliente que já está ali, né? Então, você conseguir... Fala pra galera o que é o cross-selling. O cross é você conseguir vender um produto a mais para aquele cliente que já estava comprando um produto seu. É o famoso agregar produto. Agregar né? produto, né? Aí, Hoje no digital chama de order bump. Order bump já tem... Order bump. As nomenclaturas, elas vão... a gente tem uma O gourmetização aí, né? o marketing tem que fazer o Americanização do marketing. idioma. Então ele tem que ir mudando os nomes. A gente vem pra ele ficar marketizando o vivo. marketing, né? Marketizando o marketing. Eu chamo de a gourmetização dos termos. Exato, Se não exato. ficar bonito, não fica caro pra você vender, ué. Tem sentido. Você está falando um negócio muito interessante, Danilo, que eu estou estudando muito a respeito, que é o Omnichannel. Sim. Né? Então, você entender os canais. Então, não adianta nada você preocupar com o canal que está do momento, que é a internet, o online, e tá ali com um influenciador ou um artista, né? Seja na internet, no Instagram, seja na televisão, pô, tudo perfeito, aquela maquiagem, ou até mesmo se tratando de restaurante, aquela foto maravilhosa do prato, e ao vivo, você tem uma decepção. Ou seja, você cria uma expectativa e quanto maior é a expectativa, maior vai ser a frustração, caso você não entregue a promessa, né? Então, eu acho que isso é muito válido você destacar para toda a nossa audiência, porque tem que ter a preocupação desde o chão da fábrica até a comunicação visual de internet, de televisão, de um panfleto, e aí vai. E o que você falou é muito comum, né? Hoje, né, Dan, todo mundo entende de marketing. A partir do momento que o marketing foi muito forte para as redes sociais, todo mundo é um pouco de marqueteiro, né? Lá no passado, todo mundo fazia arte, né? Usava um Photoshop. Não, meu sobrinho vai fazer essa arte aqui para mim, tudo está resolvido. Agora, todo mundo faz marketing digital, porque estão vendo o funcionamento da ferramenta e acham que replicando aquilo vai funcionar. E a gente precisa voltar um pouco mais nos conceitos de marketing, né? Um pouco mais arraigados e profundos, que não adianta eu ter uma comunicação muito boa que está desconectada com a minha realidade. Eu vou enganar o cliente. Eu vou trazer ele para uma realidade que ele não vai encontrar aqui na prática. E essa nossa comunicação, ela precisa estar toda bem costurada. Eu tenho que ter a mesma linguagem em todos esses canais. Perfeito. Né? Se eu começo a ter muitos ruídos, né, eu tenho um negócio no online e outro negócio totalmente diferente no físico, aí eu começo a criar um estranhamento para o consumidor. E isso é muito complicado. E é o que você falou, hoje o mundo é omnichannel. Se a sua empresa não é, você simplesmente está fora do mundo nesse momento, né? Perfeito. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem muitas dificuldades para você se encaixar em todos os pontos de contato da forma correta, mas você precisa fazer. Eu até diria que, se você não quer estar em todos os canais, tá? E isso faz parte da sua estratégia, Tudo bem. tudo bem.
desde que esses canais não seja um dos canais mais desejados pelo seu público. Exato. Porque aí você vai estar muito fora. É. Então, eu não vejo essa necessidade de qualquer nova rede social que surja, Não. qualquer canal. Não, Mas você tem que estar onde o seu cliente está. Isso, eu vou ser o primeiro a estar lá. Não, não se preocupa com isso. Se preocupa em estar bem posicionado naqueles 3, 4, 10 canais que o seu cliente já tem o costume de utilizar. Inclusive, você pode monitorar aqueles que não estão tendo utilização e tirar ele fora se ele gera algum tipo de custo. Uhum. Porque quando a gente fala da presença nesses canais, eu estou falando não só de passar uma mensagem enquanto marketing, mas eu estou falando que eu tenho que estar disponível para um atendimento. Eu tenho que estar disponível, né, como um ponto de troca, como um ponto de venda. Então, isso é importante a gente pensar que não basta eu ativar canais. Eu ativo um canal de Instagram, que hoje, dentro do algoritmo do Instagram, o direct é o que mais gera relevância para o seu perfil. Uhum. Né? E muitas marcas não atendem pelo direct, por N motivos. Mas hoje ele é um dos que mais geram engajamento, que mais trabalha o algoritmo para melhorar a sua presença digital no Instagram. Agora, se você abrir um Instagram, abrir um TikTok, porque está na moda, abrir uma outra rede social e não tem uma equipe para prestar um atendimento por ali, aí você acha que você está omnichannel, mas você não está. É. E aí a sua estratégia ela vai por água abaixo. Então, esse cuidado é importante. E tem que ter a preocupação, desculpa, Fred, tem que ter a Esse preocupação. tema é tão bom que Não, todo mundo pô, quer isso falar. aqui, isso aqui, não, esse tema é animal. E tem que ter a preocupação que uma vez que você está nesse canal, uma vez que você está interagindo com as pessoas, a gente abre uma brecha para um outro diálogo que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é da automatização. Sim. E aí nós estamos falando também de growth, e aí vai. Então, fica até o final desse programa que ele vai estar brilhante, pessoal. Fala, Fred, que eu vou Dentro levantar a disso mão aí, aqui. dentro disso entra o profissional de marketing, né? Para ele analisar quais são os principais canais para o seu público, porque igual eu falei, a gente acompanhar a tecnologia é muito difícil. É toda hora abrir um canal novo. Então, hoje você tem, como você falou, né? O marketing ele não mudou tanto. Acrescentaram-se ferramentas para o marketing para facilitar hoje a identificação do seu público. Então, você tem diversos canais, muita gente, às vezes, muitos empresários, eu vejo isso a gente como profissional de marketing, como agência, eles vão pelo vamos ver se vai dar certo. É. E, cara, hoje você tem ferramentas que te palpam e te mostram um caminho ali para você acertar aquele público sem você gastar, sem jogar dinheiro fora. Então, né, aí a gente vai escutar ali que hoje... Investir, né? Um dos pilares do Growth, inclusive mandar um abraço, que já foi seu professor na PUC, é amigo meu, Rafael Lassance, inclusive virá aqui conversar com a gente no Na Linha de Frente, um precursor aí desse tema, uma referência do Growth. Foi com ele que a gente aprendeu um pouquinho, né? E ele vai compartilhar esse ensinamento aqui também no Na Linha de Frente. Um dos pilares do Growth é você errar rápido, Testar rápido. testar rápido, errar rápido, errar menos, corrigir rápido para crescer rápido. Exatamente. Então, na verdade, o mundo, ele tá numa velocidade, Danilo, absurda. E a gente tem que acompanhar essa velocidade. Está tudo dentro da metodologia ágil, né? Então a gente precisa fazer, né, testes rápidos, pequeno, gastando pouco para poder ser acelerado. E dentro de growth, né, já antecipando um pouquinho, não se preocupe porque com certeza metade ou mais dos testes que você fizer, eles não vão dar em nada ou vão ficar inconclusivo. Tá? Não se preocupa. A maioria do seu esforço vai ser para perceber que aquela ideia, aquela hipótese que você tinha, na verdade, ela não serve para nada, ela não vai gerar nenhuma diferença no seu negócio. Qual que é a vantagem disso? Você não vai escalar muito dinheiro numa hipótese dessa para descobrir que ela não adianta de nada. Destaca para a turma que está nos assistindo a importância de você elaborar uma boa hipótese e muitas hipóteses para chegar em conclusões como a que você está dizendo aí. Legal, vamos lá. Bom, e aí, entrando nessa linha do growth propriamente dito, né, ele bebe muito, na linha de gourmetização, né, ele bebe muito do marketing de performance, normal, só que ele abraça algumas outras áreas, né, abraça alguns outros departamentos ou frentes de uma empresa que é necessário para aquele teste rodar até o final, né, e para aquela evolução acontecer. Então, eu tenho, por exemplo, uma máquina de vendas estruturada, então eu tenho alguns formulários que eu capto lead, vamos supor, né, que na minha operação, no caso da Bancorbras, isso é real. Eu trabalho muito com o vendedor, então eu preciso gerar lead para o meu time comercial. Né? Eu preciso não só gerar volume, como qualificar esse lead, né? Para poder ele ter menos tempo de fricção com os contatos e conseguir converter mais.
Eles onde chegarem mais quentinhos. chegarem mais ali. quentinhos, mais né, ávidos por comprar o nosso produto. Exato. Então, se eu tenho alguns formulários, vamos supor que eu tenho 10 formulários, são 10 locais que eu estou captando leads. Eu posso ser de forma orgânica, e aí eu estou com conteúdos, eu estou trabalhando com inbound, etc. E pode ser também com dinheiro, eu estou patrocinando, fazendo campanhas, etc., para trazer público para esses formulários. Dali para dentro, aí eu começo a trabalhar na minha ferramenta de CRM para começar uma qualificação. Aí entra uma automação para eu começar uma conversa com esse público antes de mandar esse contato direto para o meu time comercial, começar a esquentar, verificar se realmente ele clicou no meu anúncio e preencheu o meu formulário porque ele tem interesse no meu produto ou se ele confundiu. Então a gente começa a fazer uma peneira, uma peneira para poder ir limpando essa base e quando chega no comercial, o meu comercial começa a trabalhar para converter isso em venda. Agora você imagina que você está enxergando o famoso funil do marketing, né? Saiu 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, um reporte do Google que não existe, né? O funil, a compra, a jornada, ela é confusa, é tudo uma grande bagunça, né? Mas, para fins práticos, a gente sempre imagina o funil. Então, eu vejo um número, eu estou trazendo 1.000 pessoas para o meu formulário. Das 1.000 pessoas que chegaram na minha página de formulário, 10% preencheram o meu formulário. Ah, então beleza. Então, tem 100 pessoas aqui que preencheram o meu formulário. Dessas 100 pessoas que eu coloquei na minha trilha de e-mail inicial, só mais 10% que clicaram lá e pediram um contato com o meu vendedor. Então, eu estou falando que são 10 pessoas que vai para o meu time comercial. E o meu time comercial tem uma performance de 20%, ou seja, só teve 2 vendas. Uma das hipóteses que eu posso ter então se eu converto 10%, 20%, se eu, em vez de colocar dinheiro para trazer 1.000 pessoas, eu vou colocar dinheiro para trazer 2.000. E no final eu tenho 4 vendas. É mais ou menos esse racional. Só que ao invés de eu pensar só em trazer mais gente, eu posso pensar como é que eu faço para, ao invés de converter 10% de quem chega na página e preenche o formulário, ser 20% aqui. Aí eu começo a fazer as testagens. Então eu vou fazer um outro formulário com menos perguntas, eu vou fazer uma outra página, eu vou colocar Ficou confuso. o questionário em outro lugar, vou mudar a identidade visual. Cara, a cor estava vermelho, agora eu vou testar azul. Danilo, qual que é a ciência por trás da cor? Não tem ciência, é teste. Coloca 2 cores, coloca 3 cores, faz teste AB e vê o que performa mais. Documentando isso tudo, claro. E na hora que alguma coisa mudar o ponteiro, aí você escala. Aí sim você põe dinheiro e investe aquilo, porque aí você tem chance de melhorar a sua performance em cada uma dessas etapas do funil. É bom destacar que dentro dessas hipóteses e dentro dos testes, não tem certo e errado. Nunca tem certo e errado. Então, quanto mais hipóteses você tiver, mais filtrado estará e mais assertivo você será. Só para a galera entender um pouquinho mais, porque o Danilo, ele jogou vários termos, inbound marketing, né? Ele jogou o próprio funil de vendas, né? Conecta comigo, empresários! Tudo sobre growth com Danilo. Vocês estão vendo aí o tanto de estratégia interessante que você pode aplicar na sua empresa. Quer saber um pouco mais sobre isso? Fica conectado, ligado na Band. Próximo bloco. Então, o inbound marketing é quando você faz... vai aparecer agora nós estamos... Agora a gente vai aparecer. Cheio de cartela, cheio de cartela. Mas só para a gente, inclusive, trabalhar mais em cima disso. Legal. O inbound marketing é quando você faz estratégias para as pessoas por meio de conteúdo, por meio de várias estratégias em blog, notícias e tal. Quando você recebe naquele famoso... Você lê uma notícia e fala assim, quer baixar um e-book aqui que fala mais sobre isso? Aí fala, vou baixar. E você foi capturado e nem percebeu. Exatamente, você foi capturado e nem percebeu. É quando você resolve uma dor de alguém, né? Isso. Algo que está dentro do mercado. No caso de viagens, por exemplo, você fala, quero viajar para o Chile. Descubra quais são os principais pontos turísticos do Chile. E, às vezes isso leva até a Bancorbras, onde eles vão trabalhar isso num funil de vendas. Né? O pessoal do Growth usa muito o funil pirata, né? Isso. Que é o né? Aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação, né? Isso. Então, quando o Danilo coloca lá que está em cima do funil, é quando você está começando a chamar a atenção. E você tem várias estratégias para isso. O cliente, ele começa... Hoje você tem uma população
que 2% é compulsiva, que vai ver e vai comprar. 2%. A gente não pode trabalhar em cima desse número. Então, o restante, eles têm uma média de conversão a partir da 7ª vez que ele teve um impacto real com o seu produto. Então, não é só, às vezes, no anúncio no digital. Então, o Omnichannel, ele entra aí. Então, cara, eu passei na BR e eu vi uma promoção da Bancobras ali no outdoor. Eu cheguei na minha casa, fui impactado no mobile ali por uma ação no Instagram. Eu estava assistindo televisão, fui impactado. Um amigo meu me falou que comprou um pacote Bancobras. Então, assim, vários impactos que ele foi tendo aqui. Ele falou, cara, eu preciso desse produto. O risco, quando você faz esse tipo de análise, quem não entende essa composição, assim como saiu no reporte do Google, que hoje é uma bagunça, a pessoa ela pode comprar no primeiro impacto e ela pode comprar no 20º impacto. Só que, normalmente, a gente mensura o last click. Onde foi o último lugar que ele clicou para poder comprar? Sim. Foi do Google, foi da palavra-chave no Google. Não, foi desse anúncio aqui que eu fiz em tal lugar. Não, então pega todo o meu dinheiro e põe nesse anúncio. É o erro crucial, entendeu? Você não pode pensar assim, porque, como você disse, ele está sendo impactado em vários momentos da jornada. Às vezes, o que convenceu ele foi outro, mas o last click foi o caminho mais rápido que ele encontrou para poder chegar no seu negócio. É muito comum hoje as pessoas não entrarem no site das empresas digitando diretamente o endereço. Eles pesquisam no Google para chegar lá. E quando ele pesquisa no Google, se você está bem trabalhado, bem ranqueado ou bem trabalhado, ele vai provavelmente pegar um anúncio seu, inclusive. Então, você vai considerar que aquele anúncio foi o last click. Nossa, o que trouxe o cliente foi esse anúncio. Não necessariamente. Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É óbvio. Aí, novamente, a gente tem que enxergar esse funil inteiro, né? Você vai enxergar todas as fontes de entrada para poder você conseguir tomar esse tipo de decisão. Que não é fácil de montar, mas é necessário. Tá? Começa pequeno, vai fazendo, é muito trabalhoso, mas ele é necessário você fazer. E aí, só um último detalhe, porque a Bancorbras, né, ela é uma empresa de 40 anos, ela já tem uma referência em nome, ela trabalha com 3 segmentos, né, para deixar claro aí para o público. A gente trabalha com consórcios, com seguro e com turismo. Então, tem alguns clientes que conhecem a gente só pelo consórcio, tem outros que conhecem a gente só pelo turismo, outros só pelos seguros. O braço mais forte é qual? É o turismo. É o turismo. Ainda é o que começou. Né? Na verdade, a nossa primeira empresa de negócio foi o seguro. É mesmo? Foi a primeira empresa de negócio, mas o braço mais forte hoje é o turismo. E no turismo, ele tem um comportamento do consumidor. Por quê? Existe um valor que o cliente vai desembolsar para comprar um determinado produto e a decisão dele é proporcionalmente inversa a esse valor, o tempo de decisão. Então, um consórcio. Consórcio, a gente brinca que um consórcio de imóvel é um casamento. Um consórcio de imóvel é igual você comprar uma casa. Você está falando de 20 anos de relacionamento com esse cliente. Né? A gente tem cliente que está lá 20 anos e a gente relaciona com esse cliente durante 20 anos. Ele já comprou bem. Então, eu ainda preciso me manter relevante e conversar com ele durante esse período, né? Porque ele ainda vai ser meu cliente por muito tempo e eu preciso que ele me recomende. Lá no final. Tem que ter uma experiência positiva. Já o seguro, ele já é uma coisa um pouco mais imediatista a depender do seguro. Um seguro automotivo, a pessoa faz, eu comprei um carro, vou fazer. Anualmente ele vai ter que renovar. Anualmente, o máximo que eu faço é fazer uma pesquisinha ali rápida e tal, mas eu vou renovar com alguém. Normalmente, eu renovo com a mesma seguradora que eu já estava, porque já tinha uma condição tem e benefício. tudo. Então assim... Mas que está dentro do Growth também, que aí é uma questão de pós-venda, que se você também não tem atenção... Também. Aí é o funil, a ampulheta que você estava falando, que você chegou, finalizou, e você reabre o relacionamento, a nossa galera taxa entender que está tudo ligado. A nossa taxa de renovação de seguro alto na empresa é acima de 90%. Olha aí. Legal. É muito bom. E isso não é só a estratégia de growth. Aí a gente volta lá no começo da conversa. A operação funciona. O atendimento funciona. O nosso time, né? Porque no nosso caso, que somos corretores, quando o cliente tem um problema, ele não precisa tratar com a seguradora diretamente. A gente faz um atendimento para o cliente, a gente apoia ele nessa atividade. Legal. Então, esse atendimento é altamente relevante para a gente ter um índice de sucesso lá na renovação. Que bacana. Né? E mérito do time de operações. Duas perguntas aqui. O tema tá tão bom que ninguém deixa eu perguntar. Você pergunta, não fica falando, não. Não, seguinte. Vamos começar com como você... Quem pegou a referência é o Danilo, ele tem uma postura que eu acho que é válido destacar aqui,
Tem muitos empresários que nos assistem, tem muitos empreendedores que nos assistem, mas também tem pessoas que estão no começo de carreira e que de repente possam empreender dentro das empresas. Né? Você viu que ele não é corretor, ele é da área de marketing, trabalha há tantos anos na Banco Braz, e falou assim, nós corretores, é, é o empoderamento do local onde ele trabalha, do que ele Senso faz, de dono. senso de dono, o servir. Então, assim, parabéns, porque É o intraempreendedorismo, como a gente acabou de intraempreendedorismo. falar em um dos programas. E, inclusive, para quem não assistiu, já são 30 e quantos episódios? Ixi, agora eu Dois. perdi a conta, deixa eu fazer as contas Nós estamos aqui. começando a perder as contas, mas são mais de 30, são 24, mais de são 30 34 episódios. 34 episódios do Na Linha de Frente em todas as plataformas de streaming e agora nas telinhas da Band, todos os sábados, às 10 da manhã. Acompanhe a gente. E se não acompanhou, né, na hora, nas 10 da manhã, acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer, tem em todas as plataformas. Pedir pra Alexa, como é que tem que pedir? Alexa, tocar Na Linha de Frente podcast. É isso aí. Ó, vou Vou testar, fazer hein? Vou minha testar pergunta. esse aí, vou Pode testar, testar. já Funciona. Eu sou Manda consumidor. Vou ver. fazer, tem duas perguntas, eu vou dividir elas, vou fazer a primeira, depois para não se perder, Legal. tá? A primeira vai em encontro, inclusive, o que você começou a falar, pô, é uma empresa de 40 anos, né? Sim, Então, ela viveu o marketing tradicional, vamos colocar assim, o marketing e essa transição para o marketing digital. Você já está um tempão lá, né? Então, você tá vendo essas mudanças acontecerem lá dentro, né? Há um pouquinho. sim. Isso é benéfico, porque na minha visão, hoje isso seria benéfico, né? Porque quando as empresas hoje estão muito bitoladas, como a gente falou, no marketing digital. E o fato de você vir de uma empresa tradicional, eu acho que eu tenho certeza que tem prós e contras, né? Sempre. Deve ser sempre, difícil de na você balança. colocar alguma coisa de inovação lá dentro, mas ao mesmo tempo você tem uma visão mais tradicional e mais, vamos dizer assim, mais comedida em fazer algumas ações, porque, ó, isso aqui tá dando certo, vou por aqui, vou melhorar essa operação. Como é que funciona pro marqueteiro Danilo, Legal. lá dentro, trazer esses princípios de marketing e trazer essa inovação para dentro da empresa? Cara, muito boa pergunta. É meio clichê falar isso, mas foi muito boa pergunta. A empresa tem, né, ela completou no ano passado, em julho do ano passado, 40 anos de história, né? Aqui de Brasília, mas a gente tem filial aí em 9 capitais, atuação nacional. E, cara, uma empresa de 40 anos é um pouco complexo, porque ela nasceu, ela viveu boa parte da existência dela num mundo que não é o que a gente vive hoje, né? Então, para ela chegar nesse momento agora, ela tem que fazer diversos investimentos, alterações, mudança de processo, mas o principal, mudança de mentalidade. Tá? Eu acho que esse é o mais difícil, tá? E é o principal, porque ferramenta, cara, você falou bem, Fred, tem várias, inúmeras no mercado hoje, de graça, pagando baratinho, pagando muito dinheiro, tem de todo jeito, né? Mas, se você não tiver a mentalidade para utilizar, para corrigir processo, para poder trabalhar com essas ferramentas como é necessário, fica muito difícil. Eu estou na Banco Braz há 9 anos, tá? Já é um pouquinho de tempo, já é um tempinho. E nesses 9 anos, os 9 anos que eu estou lá, ela já está nesse movimento de digitalização, de ser uma empresa mais moderna, né? De trazer inovação para dentro da empresa. E tem muitas dificuldades, obviamente, mas ela começou a entrar, assim, é difícil, é doído, mas ela foi engrenando, agora a gente está começando a colher alguns frutos, tá? E isso impacta em tudo, em construção de equipe, em modelo de negócio. E por outro lado, nós recentemente começamos a fazer alguns investimentos. Então nós fizemos a aquisição de uma empresa chamada Zarpo, lá de São Paulo. Tá? É uma OTA, né? Uma agência online, para quem não entende o termo, que a gente acaba acostumando. E ela é focada, né, num público família, trabalha na sua maioria com resorts, não é só resort, mas é muito focada num público família de um produto um pouco mais premium. Legal. Essa empresa, ela tem 10 anos, ela é nativa digital. Nasceu, Né? E por que eu trouxe esse caso? Para fazer essa comparação. Nós somos uma empresa tradicional, offline, vamos dizer assim, que está se modernizando e tentando chegar o mais próximo da realidade de hoje, do mundo digital. E nós temos uma empresa dentro do grupo, que hoje a gente tem a possibilidade de fazer benchmark a todo momento, porque somos parceiros.
e que ela é nativa digital. E que ela tem nas estratégias dela, né, vem discutindo as estratégias, como que ela faz o inverso. Como que ela consegue ter um pé um pouco mais no off. Porque o mundo é phygital. O mundo é a junção das duas coisas. Perfeito. Né? E isso é muito legal, porque tem desafio para todo mundo, tá? Tem prós e contras para todo mundo. Mas o principal de quem está no nosso local, né? Quem estava no nosso local, que é sair do físico para o digital, é você não querer digitalizar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Pega o processo do jeito que está, escaneia ele e começa a trabalhar ele digital. Cara, esquece. Quebra o seu processo no meio e começa a pensar ele do zero, digitalmente. Com as ferramentas, com a mecânica, com o mundo, como ele funciona hoje. Fantástico. E aí vai dar certo. E aí fica a pergunta para você, Danilo. As pessoas pararam de utilizar de pesquisas. Sim. E as pessoas não fazem pesquisa, não estou nem falando pesquisas nacionais, regionais, abrangentes demais, não. Macro, A pesquisa com o seu cliente, pô. De comportamento, Lá na de Banco falar Abras, com o cliente, de né, cara? intenção, de Lá na falar. Banco Abras, como é? Vocês fazem pesquisas? Tem periodicidade dessa pesquisa? Cara, Como é feita essa fazemos, pesquisa? viu? Fazemos. No time lá no time de marketing, eu tenho 2 pessoas, uma estatística, inclusive, que são focadas nas nossas pesquisas. Eventualmente, a gente faz 100% com o time interno, outras vezes a gente contrata alguma empresa para nos apoiar, depende da complexidade da pesquisa. Mas eu diria assim, se você, dependendo do seu tamanho, não se preocupe em contratar uma empresa num primeiro momento para fazer uma pesquisa, não vai por esse caminho. O Growth, inclusive, eles nos ensina isso. Como é que eu testo, né? Como é que eu pesquiso, como é que eu descubro por meio de dados caminhos, testando. Então, eu posso fazer pesquisa chamando para um café, né? Dependendo do modelo de negócio, chamo meus clientes numa loja, faço uma conversa rápida com eles, elaboro o mínimo de coisa que eu preciso saber ali e num bate-papo eu tiro informações. Óbvio, eu estou trazendo uma pesquisa um pouco mais qualitativa, que depois eu vou ter que validar isso de forma estatística, né? Depois disso, eu posso preparar um formulário baseado nessa conversa. Pô, eu quero validar tais Esse e tais tipo de coisas que foram faladas aqui para meus clientes. Perfeito. Mando para um grupo maior de clientes, espero que eles respondam, manda por WhatsApp, manda para a família, dependendo de qual que é o seu objetivo, e descobre ali qual que é a tendência, né? Se aquela hipótese que você estava falando realmente reflete na sua base. Caraca, Hoje o perfeito WhatsApp, ele cabe até aquelas perguntas Também. para clicar. Então, assim, Você não tem, muita desculpa, você né? tem ferramentas gratuitas no Google, você tem no WhatsApp, você tem opção, tá? Já fica a primeira dica aí para o empreendedor, tá vendo? Primeira, se o cara não pegou nenhuma, eu vou estar... Tem várias. Mas bem claro aí para as pessoas, antigamente, se contratar uma pesquisa era muito caro, até hoje. Sim. Né? Ainda é caro. Dependendo do contexto da pesquisa, fica caro. É caro, né? Mas você pode usar o Growth para trazer isso. O Danilo acabou de dar uma dica. Pô, faz uma coisa mais nichada ali, menorzinha, qualitativa e tenta validar isso. Quer ver uma no pesquisa quantitativo. mínima que hoje é essencial? NPS. NPS, perfeito. Né? Se você não tem um NPS para saber qual que é o nível de satisfação do seu cliente, alguma coisa está errada. Dá uma dica aí, Danilão, para as pessoas que não sabem o que é NPS, como você pode usar o NPS numa comunicação, por exemplo, no e-mail, na página. Claro. O Net Promote Score, né, que é na verdade, ele faz um score de escala de recomendação. De 1 a 10, quanto que você recomendaria para um amigo, etc. Explicar um pouquinho da dinâmica aqui. Se o cliente colocou 9 ou 10, ele é um promotor. A gente considera ele um promotor. Se ele colocou de 1 a 2 ou 1 a 4, não tenho certeza agora, 4, mas 1 a 4, a gente olha ali pesquisa aí no Google, você acha, mas de 1 a 4, ele é um detrator. Ele é um cara que é um problema. Então, quando esse cara responde uma pesquisa e ele está nessa linha do detrator, vai lá descobrir quem é esse cara, pergunta para ele, entende o que aconteceu. Todo mundo que votou no meio, ele é neutro. Exatamente. Então, a nossa conta é sempre de quem é promotor, menos detrator, eu chego a uma nota. Por que isso é importante? Grandes empresas, reuniões de conselho das grandes empresas, esse é um dos grandes indicadores do negócio. Você está lá olhando seu faturamento, você está olhando a sua margem, você está olhando tudo aquilo lá, e o NPS, como é que tá? E, gente, Growth, mais do que uma metodologia, ele é uma mentalidade. Tá? E isso é o mais complicado, né? A gente falou lá no começo que a mentalidade é complexa, porque a pessoa ela tem que pensar em experimentação,
ela tem que pensar em teste. E muitas vezes, o mundo ideal, ele vai exigir muito tempo, muito investimento, muitas ferramentas, mas na hora que você terminar o mundo ideal, vai levar um ano para você chegar no mundo ideal, às vezes já mudou todo o cenário de novo. Exatamente. Então, o Growth, ele pega essa, né, bebe dessa essência do ágil, de construção, né, de startups, etc., para a nossa dinâmica de crescimento. Por isso, por quê? Porque em vez de eu ficar pensando um negócio gigantesco, eu vou ficar pensando pequenininho, que às vezes uma, duas pessoas conseguem fazer diversos testes. Perfeito. Né? Então, se você tem um cara que tem um pouquinho de habilidade ali, de design, entende um pouquinho para montar uma automação num CRM, usa ferramentas, gente. Tem aí, ó, usa o ChatGPT, monta um copy, é para teste. Então, você não vai mandar esse e-mail, esse teste que você está fazendo, para toda a sua base de cliente. Você vai separar uma quantidade. Eu vou mandar isso aqui para 100 clientes e vou ver como é que é a resposta. Vou mandar para 200 clientes e vou ver como é que é a resposta. Mas falando de time, Danilo, e já até para a gente passar para nossa dica de ouro, né? Como você montou os seus times lá? Porque eu sei que não basta você criar um time de growth, né? Por tudo que a gente já falou aqui agora, você tem vários setores envolvidos. Então, como é que você montou isso? Quais são as skills que a pessoa lá do outro lado precisa reunir, né? Dentro dos squads dele? A gente vai estar cheio de cartela hoje aqui, né? Dos times que ele monta lá para ter um growth que gere relacionamento, né? Os times são separados, não são separados, o de growth funciona conversando com as pessoas. Explica como é que é essa logística lá. Legal. E como a gente pode implementar em empresas menores, porque a Bancorbras é igual o Banco do Brasil. Chega lá. O badge já tá lá em cima. Mas o pessoal vai responder isso no próximo bloco, meu amigo. E é rapidinho, é só o tempo do patinho fazer o quê? E voltamos, meus queridos. Estamos aqui, ó, com Danilo Trindade. Esse cara já arrancou muito dinheiro meu na mesa do poker, velho. Mas tá bom. Águas passadas, né, Danilão? Estamos precisando jogar mais, né? Estamos precisando jogar mais. Ou não, né, velho? Só tira... Estou precisando de dinheiro. Meu caro, volte aí, me fala aí como é que você monta o seu time lá na... Legal. Como é que é o funcionamento da estrutura dos seus times lá e como eles se conversam? Então, até para montar time, a gente usa a mentalidade de growth. Então, estamos testando alguns caminhos, né? Perfeito. Então, a gente não tem um formato definido. Então, a gente começou alguns testes há algum tempo atrás. Basicamente, o último teste que a gente montou, eu me apoiei em um parceiro, tá? O Thiago, ele lá de São Paulo, o Thiago Cid, o cara é fantástico, entende muito da dinâmica. Parte positiva, quando você traz um cara de fora, isso é bom para as empresas maiores, tá? Quando você traz um cara de fora, ele ajuda você a conectar os setores. Uhum. Porque quando você está dentro de casa tentando conectar todo mundo, tem um pouco mais de dificuldade, resistência, O etc. famoso santo de casa não faz milagre. Então, ele veio para nos apoiar a montar um time dentro do marketing de growth, tá? Chegamos a rodar alguns testes, aquele teste que eu te falei de indicação foi nesse formato, em que parte da minha equipe trabalhava e executava, né? Uma pessoa mais focada ali como estrategista, os demais apoiando em CRM e etc. E parte da execução era feita até com o time dele. Então, como eu não tenho designer dentro de casa hoje, está colocando, vai contratar em breve, mas assim, eu não tenho designer dentro de casa, eu utilizei o designer dele. O copy, ele me trouxe o copy dele. Então, a gente Hoje foi vocês fazendo... não tem uma house office. Não, hoje eu trabalho com outras agências, tá? Alguns formatos de agência, mas nessa nova configuração a gente já percebeu que para dar velocidade e principalmente para as nossas dinâmicas de performance, eu preciso ter gente dentro de casa também. Tá? Então, eu vou trabalhar híbrido com os dois movimentos. Uhum. Então, o Thiago veio lá com a empresa dele, a gente ficou rodando uns 6 meses de teste e tudo, e ao final do trabalho, ele tinha que me ajudar a montar ali, identificar perfil e a gente montar uma equipe mínima. Uhum. No meio desse caminho, como nada, né, nem tudo são flores, a empresa está se movimentando. E a gente começou a trabalhar numa lógica de esteiras paralelas para a evolução de produto, construção de novos negócios, etc. E dentro dessas esteiras também tem a necessidade de ter um olhar de growth. Legal. Então, acabou que a gente redirecionou o contrato do Thiago
para a gente montar um time de growth lá nas esteiras, e é o que está rodando hoje, né? A gente implementou agora e está começando a rodar agora, então vamos começar as contratações. A gente está rodando 100% com o time dele lá e começando a identificar os perfis e levando gente. Então, levando uma pessoa de estratégia, levando uma mídia, vai utilizar do marketing, mais um cara de design, e cada Mas você está trazendo uma isso skill. de dentro da casa Aí é misto o processo, tá? A gente avalia dentro de casa quem tem os Primeiro. perfis que encaixam, aqueles que não têm a gente busca fora. Mas nós já temos alguns profissionais de experiência, né, de UX e CX, então essas pessoas apoiam também. Elas não ficam dedicadas no grupo, mas sempre que uma hipótese a ser testada depende disso, eles vêm aqui e apoiam, né, na lógica de squad mesmo. As esteiras... Growth, então, serve também para novos negócios. Pra galera Legal, dá ficar... pra você testar também, né? Testar lançamento, Os estratégia de produtos, lançamento, serviços, né? você pode testar algumas As coisas. esteiras que você fala são as atividades, seguro, As esteiras hoje, ou é elas estão segmentada divididas... por público? Como Elas é que estão é isso? divididas ali na operação de turismo. Então, eu tenho uma tá. esteira focada em relacionamento, uma esteira Ah, focada em evolução do produto, uma esteira de atração e conversão, que é onde a gente trabalha o growth mais fortemente. Legal. Então, a gente vai trabalhando dentro dessa escala. A de relacionamento é relacionamento e retenção. Então, a gente dividiu isso em esteiras. Tem times dedicados se preocupando com essas pautas, né? Com essas necessidades da empresa. E o Growth vai... E o Growth, ele vem cross auxiliando, o time de UX vem cross auxiliando, então a Legal, gente tem legal. o time de dados vem cross auxiliando. Então isso está sendo montado lá, é um projeto à parte, mas que houve muita conexão entre o que a gente estava iniciando lá no marketing com o time próprio e o time lá da esteira. O que a gente percebeu é que não adianta ter 2, 3 times de Growth, né? Ainda mais para a gente que ainda está caminhando nesse terreno. É melhor a gente ter um time de growth bem estruturado e que a gente tenha habilidades na equipe de marketing e outras equipes que possam apoiar quando necessário. Legal. Muitas coisas já foram testadas, então não precisam ser testadas novamente, né? Sim, sim. E assim, tudo depende muito do empresário, né? Alguém comentou um pouquinho aqui na nossa conversa, pô, mas você der foco. Tem uma frase que fala, tudo que você dá foco ganha força. O que é comum? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é o comum. A gente quer resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, eu estou preocupado com a venda, com a retenção, com o NPS, o atendimento. Estou preocupado com tudo ao mesmo tempo. Legal. Só que para algumas coisas, você precisa ter foco. Então, qual que é a minha maior dor no momento? É venda? Então, é nisso que eu vou focar. É retenção? Então, é nisso que eu vou focar. Então, é sempre bom a gente ter isso. Não é que eu vou abandonar o restante. O restante eu vou fazer da forma que eu estou fazendo hoje, porque, querendo ou não, ela está dando certo. E por isso, tão importante você analisar os indicadores. Qual que é o indicador que está mais latente, doendo mais na operação hoje, que a gente precisa dar um olhar diferente? Por quê? E isso eu venho conversando com algumas pessoas, a gente fala isso no time. Cara, time de marketing sempre foi, e hoje cada vez mais, ele é muito mais administração do que publicitário. Perfeito. Né? A publicidade, ela apoia o marketing, as ideias do marketing. Mas marketing, cara, é planilha, Estratégia. é número, é dados. Não tem muito para onde correr. Óbvio que você vai fazer evento, você vai fazer influenciador, você vai fazer publicidade, né? Você vai ter, igual grandes redes no Brasil, fazendo aquelas propagandas maravilhosas que emocionam. Isso tudo faz parte. Só que, no final das contas, o que vale são se os números estão melhorando, piorando, né? É dali que a gente tira o resultado. Só para complementar isso que você está falando, eu vi um podcast há pouco tempo, não vou citar qual é, mas só peixe grande. Só peixe grande. E o tema era marketing. E os caras estavam conversando sobre marketing, beleza. Tinha um cara na mesa que estava com a ciência de onde eu vou levar esse assunto, porque eu sei o que é marketing. Mas os peixes grandes estavam tratando o marketing como publicidade. Então, muito comum. Muito comum. Todos os cases. Não, fala um case tipo de marketing aí. Aí o cara trazia uma propaganda que a marca fez. Não, aquilo é publicidade. É o fim. Até chegar ali, meu amigo, tem o estudo de planilha, tem o estudo de comportamento do consumidor, como eu vou me conectar com ele, qual o personagem que eu vou botar dentro desse vídeo que vai ser feito, desse filme. E o Fredão aqui da produtora sabe que, né, o briefing tem que chegar assim, como é que estou conectando com os meus clientes do lado. É só o fim ali, né? Tem que ficar claro para as pessoas, porque... Dentro disso, foi até um comentário que a gente fez durante o intervalo, né? Que marketing foi o cara da Red Bull jogar encher as latas de lixo dentro de um parque para
pra galera. Como eu chamo a sentir atenção? necessidade de comprar. Como eu chamo a atenção do meu produto se eu não tenho dinheiro para colocar uma TV e outras coisas? O cara foi lá e encheu as lixeiras da cidade com latas do Red Bull. Todo mundo viu e falou assim, poxa, tá todo mundo consumindo, não vou ficar fora dessa. E até para É? chegar Gerou nessa desejo. ação, que é um marketing de guerrilha, Isso. né? Até para chegar nessa ação, ainda teve um profissional que ficou lá, velho. Ó, como é que eu vou conectar? Onde eu vou botar isso? Quais são os pontos? Como que eu reverbero isso depois para poder isso Exato. né, escalar e ficar Exato. maior? Mas, Danilo, o que que hoje você tem, o público que hoje nos atende em casa, desde o pequeno, médio, grande empresário, e a maioria das empresas hoje não tem em si um departamento de marketing interno, ou trabalha só com uma agência de publicidade, ou né, com um freelancer ali para cuidar do marketing. O que você tem hoje de dica para a galera de casa, para os empresários aí que estão começando também? Qual o foco principal ali para eles colocarem ali para os seus negócios? Sei lá, uma ferramenta, um site, etc. Fala um pouquinho aí, dá uma dica de um... Dica de ouro. Uma dica de ouro para o nosso telespectador aí. Legal. Cara, realmente, essa é a realidade, né? Tem gente que, às vezes, ele é o equipe, né? Ele faz tudo e ele não consegue olhar para todos os lados, empresa, ou só tem uma agência. O fato é, se ele tiver como parar, analisar dados, e isso ele vai fazer todos os dias, né? O empresário, ele olha. O empresário, ele olha quanto que ele está gastando, quanto que ele está vendendo, ele olha isso aí diariamente. Ou deveria. Ou deveria. Tá? Deveria. Ou deveria. Fica ligado não. Fica ligado não. A não ser que o negócio esteja tão bom que às vezes você até esquece de olhar, né? Mas Achar a torneira. é difícil. Mas é aí é o difícil. começo do fim também. Começa a começo do não fim, olhar. né? Ladeira abaixo, né? Então, assim, ele já está olhando. Na hora que ele identifica um ponto, um gargalo, né? Uma torneirinha que ele precisa fechar, às vezes vai ser ele mesmo que vai ter que testar alguma coisa. Uhum. Né? Se ele puder ter alguém um pouco mais capacitado em estratégia de marketing, de growth, melhor. Tá? Então, a exemplo da Bancorbras, nós não tínhamos, né, o nosso próprio time não estava habilitado para poder trabalhar com isso. Uhum. Então, eu mesmo tendo algumas competências, foi mais fácil eu trazer uma empresa de fora, né, uma consultoria com um prazo determinado para poder fazer um trabalho com a gente vê aquele negócio funcionar e ele me ajudar a montar ou a treinar a equipe, selecionar os perfis que são importantes, do que eu querer fazer desbravar isso sozinho. Até porque o meu time tem uma operação do dia a dia para ficar tocando. Então, se eu vou e paro todo mundo na operação do dia a dia para ficar testando um negócio, Aí já é. aí a possibilidade o que eu testar vai dar errado, porque como eu comentei, né, mais da metade é fumaça, não vai sair resultado nenhum. Você só vai aprender que aquilo lá não adianta fazer. E vai atrapalhar o que tá dando E eu vou certo. atrapalhar o que está dando certo. Uhum. Né? Então, às vezes, compensa trazer, se você tem fôlego, compensa trazer para você ganhar velocidade nisso. Em outro momento, se você já tem uma agência, se já tem um colaborador ali que está dedicado ali no marketing, independente do nível dele, você pode fazer algumas provocações. Comprar ali para Né? os testes. Eu vou dar um exemplo que ele não foi feito dentro da nossa lógica de growth, mas que foi feito com a agência que nos atende. A gente tem um volume de leads relevante que a gente gera para o nosso time comercial, então a gente faz a venda online, mas também gera muito lead para o time comercial atuar. E eu tenho um volume muito grande de leads que foram dados como perdido. Né? Deixando claro, meu vendedor ligou, esse cara atendeu e falou, não tenho interesse em comprar. Desliguei. Beleza, marquei aquele cara como perdido. Eu gastei dinheiro para trazer essa oportunidade, esse lead. Né? O nosso CPL, a custo por lead lá, tem que ficar monitorando o tempo todo. Eu gastei dinheiro para trazer esse cara. Se o meu comercial, ele performa, sei lá, 15%, 20% dos leads que eu trago, eu tenho 80% que ficou dentro de casa que eu, teoricamente, iria jogar fora. Uhum. E aí a minha cobrança é, o que é que estamos fazendo com esses caras? Como que a gente pode aquecer isso Como aqui? que eu trago esse cara de volta? Então, numa reunião com a nossa agência, uma das agências que nos atende, eu fui e fiz essa provocação. Falei, pessoal, a gente está deixando o dinheiro na mesa, ó. Tem uma quantidade de lead aqui que está não é parado, pouca. que já gastamos dinheiro. Como que eu faço para trazer esse cara de volta e tudo? E aí, a lógica, ela é uma lógica de growth, mas a execução, ela não foi nem pensada nessa forma de growth. Uhum. Foi montada uma trilha. Então, vou dar um exemplo bem didático aqui, para poder ficar claro para as pessoas que não é nada de um bicho de 7 Mirabolante. cabeças. Então, o que foi feito? O CRM, né? Ele permite fazer essa configuração. Então, qual foi a lógica que a gente testou? 15 dias depois,
que essa oportunidade é marcada como perdida pelo meu time comercial. Uhum. Eu coloco esse cara numa trilha de e-mails e ele vai receber um e-mail, né, falando, olha, tudo bem, o nosso produto é assim, assim, assado, quer saber mais, etc. Se depois de 3 dias ele não interagiu com o meu e-mail, eu mando um segundo e-mail. E aí, nesse, eu venho falando de benefício, por exemplo. Ó, se você entrar para o nosso clube, você tem benefício, 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 benefício. E aí, se esse cara não interagiu, aí eu tiro ele da minha trilha e deixo ele ali para fazer alguma coisa com ele depois. Agora, quando o cara Mas interage, sempre vai fazer alguma coisa com... alguma coisa com ele depois. Na hora que É um esse cara outro funil de interage, venda, É o né, que outro você- funil. aí eu coloco ele num funil de conteúdo. Eu paro de tentar converter ele agora e começo a mandar conteúdo para ele. Né? A gente tem conteúdo construído em blog, a gente tem alguns conteúdos que são construídos para rede social. Você monta ali e manda para esse público. Você deixa de ser o O interesseiro. vendedor. Ele entra E numa passa a ser lógica o de interesse. newsletter, ele fica recebendo material e tal. Porque no dia que ele interage com aquela peça, ele volta para algum funil. Uhum. Sim. E aí ele volta quente pro comercial. Se ele interagiu com essa trilha que foi montada, aí ele vai pro meu time comercial aborda ele novamente. Só essa brincadeira, a gente gerou mais de 500 vendas novas. De um lead que já estava ali. Não Não, gastei dinheiro a mais. Tido como perdido Já tinha, inicialmente. era um prejuízo que eu ia ter, eu trouxe vendas novas para o negócio. Mas, ô, Cara- Danilão, qual a dica de livro que você Isso. dá para nós dentro desse... Para quem quer começar a estudar o growth ou algum tema específico que você queira, porque a gente falou muito sobre como converter, né, maiores e melhores notas fiscais. Bom, o Growth, se você procurar Growth Hacking, tem um livro com esse nome, né, do Sam Ellis e algum outro autor que eu não me recordo agora, mas são os criadores da metodologia. E eu vou recomendar um segundo livro, que ele não é de Growth, tá? Boa. Nem é de marketing, na verdade, Boa. que é o Novo Código da Cultura. O Novo Código Legal, da Cultura é um livro Anota aí. que a gente está lendo lá na empresa, né? O nosso time lá de gente de gestão disponibilizou esse livro para todos os líderes da empresa, que a gente está Que num massa. momento, né, de Mudança, construção, transformação. né, de mudança da nossa cultura, focada no cliente, centralidade do cliente, focado em performance, focado em dados. Então, tudo isso que a gente conversou aqui, ele está dentro dessa nova construção de cultura que a gente já vem fazendo há alguns anos. E esse livro, ele é muito legal porque é a mentalidade, entendeu? As ferramentas vão existir, os caminhos vão existir. Não tem muito certo e errado, você vai testar, né? Poxa, eu não consigo estar em todos os canais, Danilo, eu sou pequeno. Cara, pega a mentalidade, testa um e-mail, testa assim, pô, o cliente que vem aqui, você vai dar um cartão, você vai mandar, você vai ter um mínimo, não precisa ter um CRM, apesar de ter ferramentas gratuitas hoje, você tem um Excel que todo cliente que compra contigo, você anota a Sim. data do aniversário, você vai mandar um chocolate para ele no Não tem aniversário computador, dele. vai pro Bota caderninho, no caderninho. que era igual antigamente acontecia. Exatamente. Pô, Você tem casos Tem que inúmeros Usa ali as que ferramentas que você tem. você tem que ter uma querência aí, né? É, Se tem uma querência, o tem negócio querência. anda. E aí esse livro, ele traz alguns cases de grandes negócios que sucumbiram porque estavam vendo o mundo mudar e, Isso é cara, antecipado. hoje em dia o mundo muda muito mais rápido Uhum. e não se movimentaram. Cara, Danilo, quero agradecer demais, assim, prazer, Obrigado pela presença. foi- Quero eu- ganhar dinheiro, hein? foi uma aula para mim, acredito que para nós aqui, né, do conselho, da mesa. Cada entrevistado é uma aula. E a gente vem querendo fazer essa transformação dentro da velocidade que o mundo tá exigindo. E o Na Linha de Frente, ele vem exatamente com esse propósito, né? Da gente conectar com os demais empresários da cidade, saber o que todo mundo está trabalhando, qual é o melhor caminho, como encurtar os caminhos, Legal. como melhorar a cultura das nossas empresas, saber o que o outro empresário errou, que eu não preciso errar. Então, eu trilhar uma trilha já capinada por alguém, né? Então, pô, você é uma referência, a empresa Bancobras é uma referência de diversos cases. E hoje está explicado o porquê que é o sucesso. Que ela é por profissionais como você, que está sempre muito antenado, estudando. Então, assim, quero agradecer a você, agradecer a Obrigado. Bancobras, né? E o Na Linha de Frente
Vem com a gente sempre aqui que nós estamos Tamo à de portas disposição. abertas. Para finalizar, meu caro, olha para aquela câmera ali, ó, que é a sua, e faz o seu publi gourmet, chama as pessoas para Conhecer tanto o seu Banco Brás. perfil, porque você é um poço de informação aí, né? Tem muita informação para passar para as pessoas no Instagram, ou no LinkedIn, quanto na Bancobras. Vende seu peixe aí para a galera que está assistindo. Como é que a legal. galera te acha? Vamos lá, então no LinkedIn é Danilo Trindade, é Danilo com 2 N's, isso é importante, senão não vai me achar. Instagram é Nilo Trindade e a Bancorbras, né? Sigam a Bancorbras lá, é @Bancorbras, nosso perfil do Instagram. Você vai conhecer um pouco da nossa empresa, vai consumir um pouco desse conteúdo de turismo, né? E estou à disposição se precisar tirar uma dúvida, conversar. Uma coisa que é importante, e aqui vocês fazem muito bem isso, acabou o mundo que as empresas escondiam tudo e construíam tudo sozinho. Hoje é colaborativo, né? É um ajudando o outro e as coisas vão crescendo juntos, né? Hoje a gente vê muita junção de empresa, muitos negócios sendo feitos por 2, 3 players que antigamente poderiam ser considerados concorrentes, porque o mundo hoje é colaborativo, né? Então é isso. E só agradecendo as palavras aí que você teceu a mim, mas eu só tô lá ajudando, né? Quem faz o negócio é o time, quem faz o negócio é a equipe de operação, né? Todo mundo. Estão mais de 1.000 colaboradores na empresa, então é muita gente. Eu não vou nominar ninguém para eu não esquecer, porque todos têm a sua contribuição, mas agradeço aí. Rapaz, muito obrigado. hoje tem que acabar até com palmas, porque Isso o negócio foi aula, foi meus caras. top. Muito obrigado. Na linha de frente. Vem com a gente.